como de costume, vamos pedir a bênção, a direção e a orientação de Deus para a aula dessa noite. Se você puder, feche seus Elas olhos aí, falam, curva a cabeça tá e ore bom, vou comigo. orar aqui, vou fechar a câmera, pastor, até o meu Fique à marido vontade, sair. querida. Pai querido, glorificado, exaltado seja o teu nome. Nessa hora, Deus, eu quero pedir a tua bênção, direção, orientação para o estudo dessa noite. Em nós não há força ou poder algum, senão o que vem do Senhor. Por isso queremos pedir a tua bênção, direção, orientação, o teu toque. Queremos aprender do Senhor. Fala o nosso coração. Queremos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é muito legal que nós já estávamos trabalhando a, o capítulo 2 e nós interrompemos e eu vou tentar continuar de onde nós paramos. Só que hoje tem algo a mais. Não se preocupa, tá? No finalzinho eu vou dar a oportunidade para perguntas. Então, segue aí o, a nossa apresentação, ok? Nós estamos no capítulo 2. Nós falamos da apostasia, falamos do que não deixe que ninguém vos engane, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe, se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. E aí, houve uma citação, quando a gente estava no período das perguntas, e eu acrescentei que esse é o filho da perdição, e a irmã, tem uma das irmãs que citou a questão do milênio, a gente passou a questão do milênio bem superficialmente, mas eu queria compartilhar com vocês hoje alguns versículos de Apocalipse, porque é importante a gente citar, tá? E eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 15. Porque quando a gente fala que vocês sabem o que está detendo ele, ou o que está segurando a vida do iníquo, né? E eu usei, inclusive, as palavras que são sinônimos a esse entendidas pelo grego nesse detendo. Aí eu quero compartilhar com vocês Apocalipse, capítulo 20. Aí, quero fazer um comentário a respeito disso, mas está na tela. Se você tiver a tua Bíblia aí, seria bom você acompanhar nela, se ficar muito pequeno, se tiver pelo celular. Apocalipse, capítulo 20, diz o seguinte: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Presta atenção. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Nem o fogo, mas um fogo do céu desceu
e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Depois viu um grande trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E no versículo 14 e 15 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E aí você pergunta para mim, Betão, o que, que isso aí que tem a ver com o que a gente está vendo? Tem tudo a ver. Por quê? Tem o pessoal que faz algumas colocações entre o milênio e o juízo final. Esse capítulo de Apocalipse é o capítulo mais polêmico de Apocalipse, sobre o qual não há consenso acerca da sua real interpretação, nem entre os evangélicos. Os pré-milenistas ou os dispensacionalistas creem que o milênio sucede cronologicamente, tá? A descrição do capítulo 19. Ou seja, cronologicamente acontece como está no capítulo 19. Os milenistas, tá? Creem que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do capítulo 19, mas que o livro está dividido em 7 sessões. Presta atenção, para você não se confundir. E eles acreditam assim: primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, quando fala dos 7 candeeiros. Tá? Verdade central, a vida de Cristo. Segunda sessão, do capítulo 4 até o capítulo 7, os 7 selos, onde a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A terceira sessão, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, são os 7 candeeiros. Aliás, desculpe, as 7 trombetas, que também a verdade central, segunda a vinda de Cristo. A quarta sessão vai do 12 até o 14, tá? É onde acontece o levantamento do quarteto do mal. Presta atenção no que eu estou falando aqui, tá? O dragão, o anticristo, o falso profeta, tá? E a grande Babilônia. A quinta sessão, do 15 até o 16, são as 7 taças, que também que tem uma característica justamente do que será derramado sobre a terra. A sexta sessão, que vai do 17 até o 19, a queda do quarteto do mal, em ordem inversa. E a sétima sessão, que vai do 20 ao 22, é o cenário do milênio, novos céus, nova terra e o juízo de Deus. E encerra com a segunda vinda, tá? E com o nascimento do Messias. A ideia de milênio estaria em. Aí tem algumas dificuldades. Cristo reinando aqui, neste mundo, é meio incompatível. É incompatível com a realidade espiritual. Como é que você vai reinar no meio de pessoas que são fisicamente. Veja bem, esta é uma das visões. Tá? Como eu disse, é um capítulo polêmico. Então, como é que ele vai reinar aqui nesse mundo se o seu reino é espiritual? Segundo, a distinção entre judeu e grego. Isso já foi abolido.
tanto para o judeu como para o grego, como Paulo escreveu, já aconteceu essa abolição. Isso já foi abolido, tá? Outra coisa, ressurreição em duas etapas. Ou seja, por que ressurreição em duas etapas? Quando a pessoa morre antes da volta de Jesus, ela já está, o cristão, o corpo já foi transformado. Ela foi separada do corpo. E ela já passa a viver a vida eterna. Quando Jesus volta, que seria a segunda ressurreição, que nós que estivermos vivos de maneira nenhuma precederemos os que dormem, como diz, como nós vimos um pouquinho antes, tá? Então, é a segunda ressurreição. Ideia de que o milênio terreno cria a ideia de um Cristo glorificado com a igreja, tá? Em meio a não glorificados. Aí você fala assim, mas peraí, vai poder isso aí? Depois de 1000 anos reinado, como ainda pode ter uma rebelião se já é Jesus que está reinando? Todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo ocorre imediatamente após a segunda vinda de Cristo. E outra coisa, o diabo foi amarrado, olha a cena, correntado, colocado num poço e foi colocado uma tampa. Seria espírito. Você percebeu que tem alguma coisa que parece incompatível? O que acontece? Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de uma situação alegórica. Essa cronologia que algumas pessoas que os pré-milenistas afirmam não bate com essa visão que eu acabei de colocar. É antagônico. Ah, mas peraí, Betão, você está dizendo que a Bíblia é antagônica? Não, 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 queridos. Tranquilo, tá? A única coisa que eu estou dizendo é que a cronologia do capítulo 19 com o capítulo 20 tem aí no meio uma alegoria dos fatos. E dentro de uma alegoria, tá? A ordem cronológica não precisa estar estabelecida da mesma maneira como alguns fatos que foram narrados por Isaías há 700 anos antes de Cristo só aconteceram depois quando o nascimento do Messias. Você vai dizer agora, usar aquela expressão mistério. Não, gente, eu não vou estar preocupado com isso. Eu tenho que estar consciente de quem eu sou dentro desse processo. É por isso que nós estamos estudando Tessalonicenses. O que nós vimos? Estai, pois, firmes. Paulo ele começa a sua primeira carta falando, pessoal, vida normal. Quem não trabalha que nem coma. A visão que foi dada a João, tá? Lá na ilha de Patmos, qual é o propósito dela? Saber que mesmo que o iníquo, que o imundo, que o homem do mal seja revelado, é para a gente perceber, opa, começou. Quando você vê falar lá, grande Babilônia, não é a Babilônia que foi destruída, depois que foi tomada pelo Império Medo-Persa. Não, de maneira alguma. E Babilônia é um sistema orgânico de administração geopolítica. E outra coisa, tá? Não fica pensando que nós vamos ficar reinando aqui nessa terra. Essa terra que não vai mais existir. Eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. E tem que ter muito claro isso, para não começar e viajar na batatinha e entrar em todo e qualquer vento de doutrina e ficar desesperado com isso. Aliás, isso não deve ser coisa que nos preocupe. Eu estou colocando isso aqui, gente, para vocês terem firmes e conscientes de onde nós estamos e onde nós estamos pisando. E quando eu leio um texto como esse, tá? Eu não tenho que ficar preocupado, ficar com medo, ficar assustado. Eu vou ler de uma maneira muito tranquila, tá? Quando ele fala aqui que o restante dos mortos voltou a viver até que se completasse 1000 anos, algumas pessoas
afirmam que o dia do Senhor ele começou lá quando Daniel, no capítulo 12 de Daniel, justamente no nascimento de Jesus. E agora, Betão, eu vou ficar desesperado. Será que é isso mesmo que você falou? Ou será que eu vou passar pelo milênio? Eu vou ver a grande tribulação, queridos. O que você tem que saber é que a coisa vai ficar bem pior do que está aqui. Essa terra vai passar pela apostasia. Lembra que eu falei da apostasia na aula anterior? As pessoas vão se afastar de Deus e vão estar completamente contrárias a Deus. E eu citei, inclusive, lá no norte da África. Falou que a cristão está morto. Não quer nem saber de Deus. E outra, o iníquo, esse filho da perdição, esse que vai ser revelado, gente, ele é maldade pura. E outra, ele não vai ter lei. Aliás, é muito bem observado, o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala do iníquo, tá? Ele fala, a tradução, inclusive, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição, é a tradução, inclusive, no grego original, foi muito bom ele colocar isso, que eu esqueci de colocar aqui, é sem lei. Homem do pecado, filho da perdição, no original grego, tá? Você entende como sem lei. Ou seja, contrário a tudo que é lei, tudo que é ordem. Que nós estamos vivendo hoje, gente. O que você encontra todo dia? O ladrão é que é o certo, o bandido é a vítima da sociedade, e por aí vai. Os valores, tá? Casamento, fidelidade, justiça, de maneira alguma. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde a justiça ela é guiada pela política, não pelo que é certo e o que é errado. Os julgamentos hoje são políticos, de acordo com a vontade daquele que é o mandatário do país. Essa que é a realidade, que é a pura verdade. A justiça hoje ela é vendida, ela é comprada. Se você tiver um bom advogado que sabe se articular no meio político ou no meio das autoridades, nunca vai preso. Isso não é de hoje. Isso vem crescendo, vem num crescente no país. Tá? Para quem é da década de 70, teve um escândalo do Dock Street, que matou a sua namorada, e foi em legítima defesa da honra. A morte de lá para cá. E o pessoal, algumas pessoas se escandalizaram, criticaram. Hoje, devido ao processo legal, isso aí não, vai do juiz que ele fala assim, não, eu quero que fique preso, acabou. Eu quero que seja livre, acabou. Não tem mais essa questão de lei e de ordem. E vai chegar alguém que é contrário à lei e à ordem, a valores, a respeito, e esse cara, desculpa eu colocar esse cara, tá? É um pouco pejorativo, é essa a ideia mesmo, que é alguém que não tem valor algum, vai se posicionar e vai dizer que é autoridade e que ele vai resolver todos os problemas. Vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo bem. Então, minha gente, fiquem atentos. Quando nós estudamos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo para esse povo para entender que algo muito ruim vai acontecer. E a situação vai ficar difícil? Vai. Mas, Betão, mas já está difícil viver aqui no Brasil. Eu já vivo trancado, eu tenho 2 fechaduras na porta de casa, tenho um cadeado no portão lá e tenho 5 cadeados, tenho medo de chegar, tenho medo de sair. Na verdade, eu sempre tenho a impressão que eu mesmo estou preso. Não posso falar o que eu penso, não posso escrever o que eu acho. E a impressão que eu tenho é que a verdade, ela não tem muito valor. Mas a mentira, o engodo, o engano,
A maldade é que tem valor nesse país. Ou não só nesse país, no resto do mundo. E quando você vê os tribunais internacionais agindo de maneira estranha, não se compadecendo da miséria dos outros, as pessoas morrendo em batalhas que infrutíferas por valores fúteis, guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação por nada. Não, eu só queria que meu reino fosse, que meu país fosse maior. E sai matando gente. Ah, eu só queria que vocês não ficassem aqui, eu quero essa terra para mim. Pronto, sai matando. Ah, eu queria o seu telefone para mim. Por isso, se eu não entregar, você vai morrer. Simples assim. Não, não, você tem que entregar. Não reaja. Mas peraí. Gente, a coisa tão horrorosa que tivemos que fazer nesse país, reservar vaga para idoso. Que a educação, o respeito, já não vale mais nada. Quantos filhos já levantam o calcanhar para o seu pai ou para sua mãe? Criança não pode mais ser corrigido, senão o seu filho vai ficar traumado. Ele vai sofrer, psicologicamente vai ter problemas. Não coloque limites para a sua criança, a sua identidade vai ser composta à medida que ela vai crescendo. A formação da sua identidade não é quando ela nasce, é quando ela cresce, ela vai formando a sua identidade e ela escolhe o que ela vai ser. Aí você fala assim, nossa, quase que eu falo, quando eu falo nossa aqui, não pensa que é Nossa Senhora ou Nossa Senhora da Aparecida, não. É uma interjeição de espanto. Minha nossa. Tá? Eu fico pasmo. E querem que nós aceitemos isso como se fosse normal, como se fosse. E isso está avançando numa proporção absurda. E nós estamos aceitando isso como se fosse normal, tudo tranquilamente. Assim vai ser a revelação do homem do pecado. Alguém que subverte a lei e ele é o filho da perdição. É engano, é mentira. E junto, somado a uma apostasia, ele vai ter um ambiente perfeito para estabelecer a sua governança. E quando isso acontecer, esse sistema de governo, dominado pela maldade, dominado pela iniquidade, dominado pelo mal, estabeleceu-se a grande Babilônia, a grande confusão, onde nós ficaremos confusos em dizer isso está certo ou isso está errado. Queridos, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E começa com uma coisa: você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você não é todo mundo. A maldade cresce por causa do silêncio dos bons. E tinha um teatrólogo brasileiro que dizia: os idiotas vão dominar o mundo. Não porque eles são melhores, mas é porque eles são muitos. Lógico, quando eu falo disso, eu quero trazer já para dentro do que nós estamos vendo. A cegueira espiritual está tomando conta do mundo. E é cômodo para quem está debaixo do pecado continuar debaixo do pecado. Hoje, quando Paulo falou, não se lembra quando eu estava com vocês, e eu costumava lhes falar dessas coisas. Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é
que o mistério da iniquidade já está em ação. Percebeu? Então, continuando, aí eu coloquei Apocalipse para mostrar para vocês terem ideia do que diz o texto de Apocalipse, e aí a gente volta para o nosso texto. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Olha isso. É segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais, com maravilhas enganadoras. Vai até curar pessoas. Gente, ele fará uso de todas as formas de engano. Paulo falou assim, ele vai usar uma forma, ou vai usar todas. Todas as formas de engano. Da injustiça para que os que estão perecendo, que rejeitam o amor à verdade, e os poderia salvar. Percebeu qual é o propósito? Por essa razão, Deus envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha o que está se formando para o mundo. Aí você vai perguntar para mim assim, mas Betão, Deus não está vendo só essa miséria aí? Sim, é por isso que a igreja ainda está nesse mundo. É por isso que a igreja ainda não foi retirada do mundo. Para que a igreja tem que anunciar o evangelho. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Aí, então, virá o fim. Queridos, nós estamos aqui, a igreja está mantida aqui, é para fazer diferença nesse mundo. E quando vir, tá? Quando vir o erro, vai chegar e dizer: isso está errado. Está errado. Isso está errado. Isso é contra os princípios que Deus nos deu. Isso é contra o que Jesus nos ensinou. Isso é fora do contexto da palavra de Deus. Simples assim. É, Betão, mas aí eu vou desagradar aquele meu amigo. Gente boa. Aquela minha amiga é tão bacana, tão joinha. Gosto tanto dela. A gente passou um tempo junto. Ela vai ficar chateada comigo. Ele vai ficar chateado comigo. Mas se ele não for avisado, eu me lembro quando a Bíblia fala, quando a palavra fala assim, o atalaia de Israel. Eu vi esse texto? É lindo. Qual é a função do atalaia de Israel? Ele está lá no alto da torre. Ele tem aqui, ó, uma buzina. Quando ele vir o inimigo vindo de longe, o que ele tem que fazer? Ele tem que tocar a buzina. Fala, o inimigo está vindo, o pessoal vai se preparar para a batalha e defende a cidade. Agora, se ele não tocar a buzina, o inimigo vem, toma a cidade. E quando o pessoal se der conta, aí ele vai dizer, ah! Aí quando o cara dá uma mancada, ele pode dizer, eu não percebi que o inimigo tinha chego. Porque está errado, né? Eu não percebi que o inimigo havia chegado. Correto? Eu não percebi que o inimigo havia chegado. Mas quando o cara não toca a buzina, ele vai dizer errado mesmo, né? Eu não percebi que o inimigo havia chego, tinha chego, sei lá como é que é chego. É porque não havia chegado. Mas porque ele não cumpriu a sua função. Ele não tocou a buzina. Ele não tocou a trombeta para avisar a cidade que o inimigo estava chegando. E que o inimigo, que o mal estava se avolumando às portas da cidade. Eu e você somos o atalaia de Israel.
eu e você temos a função de anunciar para que o pecado não continue dominando na proporção em que está dominando o mundo. Essa semana morreu o presidente do Irã. Ele era conhecido por alguns como carniceiro. Todos aqueles que eram contrários ao regime do seu país, ele exterminava. Ele mandava matar. Me chama a atenção como ele tinha amor à sua causa, a ponto de não permitir que vivesse aquele que discorde da sua causa ou da sua visão. Ô, Betão, você tá venerando o cara? Não, não, eu estou dizendo que ele era um fanático. Ele amava loucamente e sem entendimento. Nós não somos fanáticos. A gente não pode ter uma fé burra. Nós somos o Atalaia, nós vamos anunciar, sabendo que a obra quem faz não sou eu e nem é você, a obra é do Espírito Santo. Nós somente anunciamos. Continuando. Mas nós, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Queridos, nós somos escolhidos. E é por isso que aquele que entregou a vida para Jesus não perde. Crente não perde a salvação. Betão, você está querendo dizer com isso que nós somos todos predestinados a ser salvos? Sim. Jesus foi mandado para morrer, ele veio morrer por toda a humanidade. Deus escolheu ter a humanidade inteira junto dele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que abre o seu coração para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, vai ser salvo. Ele o chamou para isso por meio do nosso evangelho, ou seja, das boas novas. Quais são as boas novas? Jesus Cristo veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu no meu e no seu lugar. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Pode dar glória a Deus aí, minha irmã. A fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na mesma proporção que quando o tabernáculo foi erguido lá no meio do deserto, a glória do Senhor tomou conta de todo o tabernáculo. Do mesmo jeito, quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória do Senhor tomou conta de todo o templo, e de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Na mesma proporção, quando cumpriu-se a profecia de Ezequiel, a profecia de Samuel, a profecia do profeta Joel, lá em Atos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, a glória do Senhor agora habita em você, dentro de você, e agora a glória está com você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tomem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você é filho, filha de Deus. E você é aquele que leva a glória de Jesus. Por onde você anda, por onde você passa, você é luz. A glória do Senhor está com você. Não acontece como aconteceu com Moisés, quando ele desceu do monte e ele não sabia que seu rosto resplandecia, porque ele tinha estado diante e ele viu a glória do Senhor. A glória agora está dentro de você, ela está com você, e é por isso que o Espírito Santo é chamado de Paráclito, junto de você. É essa glória que caminha com você, e essa glória que vai levá-lo a resplandecer no meio do mundo de trevas, e onde você vai ser luz. Sim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Apeguem-se às tradições que foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Olha que dica que Paulo está dando. Permaneçam firmes. Esse permaneçam firmes é a mesma expressão que foi usada no final do capítulo 5 da primeira carta. Permaneçam firmes.
É aquela posição do soldado na porta da cidade, que as pessoas estão passando ali, estão andando, ele não se incomoda com nada, mas ele percebe que é o inimigo, ele levanta o seu escudo e coloca para frente a sua lança. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, ou seja, tudo que você aprendeu até aqui, o relacionamento que você tem com Deus, a vida que você tem com Jesus, o que você tem acompanhado na palavra de Deus, que é um compêndio que vai te auxiliar a continuar caminhando, crescendo cada dia mais no conhecimento do Senhor. E aí ele entra no versículo 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo a seus corações, dê ânimo aos seus corações, mesmo quando você perceber que todo esse monte de coisa está acontecendo, olhar para esse Brasil, olhar para o mundo, olhar para tanta tragédia, para tanta desgraça. Aliás, por falar em desgraça, você olha para o sul agora, você fala assim, mas será que Deus não está vendo? Se você fez essa pergunta, você não viu a mensagem do pastor Grava de domingo passado. Está gravada, dá uma olhada, bênção pura. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, nos deu eterna consolação. Consolação do Espírito eterna, que não termina, que não acaba, e boa esperança, ou seja, que estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, eu estou com Ele. Eu vou estar com Ele. Não porque eu sou bom, não porque eu sou a melhor pessoa desse planeta, não porque eu sou o cara que faz tudo certinho. Não, não é porque eu. É porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Já entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue. Ele já verteu o seu sangue na cruz. Por mim e por você. O sacrifício já foi pago. O pecado já foi perdoado. A graça já foi derramada. Nós já fomos alcançados pela graça. O parênteses da graça ainda está aberto para todo aquele que invocar o nome do Senhor ser salvo. Essa é a boa esperança, pela graça. Não porque nós somos melhores que ninguém. Não porque eu faço algo, eu sou melhor, eu tenho algo melhor que ninguém. Não. Porque Ele, o Senhor Jesus, se entregou no meu lugar, se entregou no seu lugar. E o seu pecado e o meu pecado foi pago. Ou seja, como Paulo escreveu, a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Foi cravada na cruz. Dê ânimo, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça. Olha que legal. Ele nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça e também dê ânimo aos seus corações. Porque Tessalonicenses estavam no meio de batalha, batalha espiritual. Lembra que lá que tinha acontecido, entrar na casa de Jason, lembra lá no capítulo 17, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui também. Lembra que eles tinham lá o gnosticismo, lembra que eles tinham a tradição dos romanos. Lembra que a promiscuidade estava campeando e estava ali em volta de todos eles. A barbaridade acontecia, a vida humana não valia nada. E agora que eu acho legal é isso aqui, ó. Dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Queridos, fazer tanto bem como em atos ou em palavras. Não para ser salvo, não para alcançar salvação, porque já é salvo, porque já foi salvo. Quando abriu o coração para Jesus, quando convidou Jesus para entrar, já foi salvo. Você não vai fazer para ser salvo.
Você não vai dar o lugar para o idoso para ser salvo. Não. É para o respeito. É para fazer o bem. Porque a nossa essência, nós aprendemos com o nosso mestre. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. É por isso que nós mandamos 2 toneladas para o Rio Grande do Sul. Tem 4 pessoas da nossa igreja trabalhando lá, ajudando a limpar as casas, literalmente, limpar mesmo, tá? Fazendo comida lá para marmita para aquelas pessoas e mandamos alimento para lá. E tem mais de 1 tonelada já na igreja para enviar para lá. E nós vamos enviar. E quando baixarem as águas, que ainda não baixou ali na capital, Porto Alegre ainda está alagada. Quando a água ali baixar, aí começa um processo de reconstrução de uma cidade que foi arrasada. Algumas casas não existem mais. Algumas vilas inteiras foram arrasadas. E nós vamos fazer o bem para esse povo, não só para eles. É por isso que a nossa igreja tem um ministério de ação social. É para fazer o bem a todo aquele que bater na nossa porta. Domingo passado, se converteu um morador de rua no culto na nossa igreja. É a segunda vez que ele vem e vai estar amanhã no culto. Amanhã no culto. Aceitou Jesus, está frequentando a nossa igreja. Onde ele mora? Quando deram o cartão de visitante para ele, quando foi colocar o endereço dele, eu não sei o que ele escreveu. Só sei que ele mora na rua. O que nós estamos fazendo? Roupa, calçado, o que você precisa? O que a gente pode fazer para te ajudar? Estamos ajudando. Ah, mas vamos fazer isso por quê, Betão? Para alcançar a salvação? Não, porque já somos salvos. Tanto em atos, essa parte é fortíssima, como em palavras. Porque como em palavras é fácil de fazer. Em palavras é facílimo dizer que a gente é bonzinho. Em palavras é a coisa mais fácil de fazer o bem dos outros. Apesar que tem gente que até dentro da igreja consegue falar mal dos outros. Mas tudo bem, isso é um outro problema. Mas falar bem dos outros, querido, se alguém, eu vou te dar dica aqui já também, né? Irmão, você está sabendo do. Não quero saber, querido, não preciso saber. Faz só o seguinte: vamos orar por ele, vamos orar por ela. Não estica o chiclete quando é mal, falando mal de alguém. Ah, mas o irmão não podia ter feito aquilo, então vamos orar por ele. Vamos interceder por ele. E quando você ouvir, querido, vem cá um pouquinho, quero orar por você. Quero que você saiba que eu te amo, que você é muito importante para mim e que eu necessito caminhar com você e quero andar com você. Ah, é porque eu falei, é porque. Não, 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 querido. É porque Jesus me mandou te amar e cuidar de você. O que você faz, o que você deixa de fazer, para mim não importa. O que eu preciso fazer é te amar. O que você está precisando? Podemos orar juntos? Eu estava agora na academia e tem uma jovem que está frequentando Além do Véu. Ela começou a frequentar há pouco tempo agora. Eu fui insistir com a mãe dela que a levasse, tal, que eu levasse na nossa igreja, mas ela foi numa outra igreja, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Que se emocionou, que chorou muito, tá? Aceitou Jesus. Um adolescente. E hoje eu fui conversar com ela, como é que tá? Como é que tá? Perguntar como é que estava a leitura. Ela falou, hoje eu não estou muito bem. E ela estava com a sua personal trainer. Bonito, né? Então a sua personal, cumprimentei as duas. O que está acontecendo? Ah, eu estou com cólica, tá terrível hoje para treinar. Eu falei, não tem problema. Eu a abracei na frente da sua treinadora e eu orei por ela. Então você para orar no meio da academia. Eu falei, estou preocupado, estou falando com meu pai. E para interceder, eu aprendi que se a pessoa falou que está com problema, ora na hora. Ora na hora. Não seja um crente 6 horas. Sabe o que é crente 6 horas? 6 horas aí, tá?
ou a gente ora outro dia. Não, não, não. A pessoa falou, tô com um problema, abriu o coração para você, é na hora. Sabe o que ela falou depois que eu terminei de orar? Podia até me sentir melhor. Vamos lá? Vamos. E foi treinar. O poder da oração. Mas quem é que faz? Você tem o dom de cura? Não, 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 gente. Meu Deus é quem cura. A gente se esquece que Deus tem poder para fazer, tem poder para salvar, tem poder para curar. Não é a minha oração, não é o eu que faz aqui, não, não. Quem faz é Deus. Ele é que é o poderoso, ele é que é o grandioso, ele é que é o maravilhoso, ele é que opera a cura, ele restaura, ele cura inclusive a alma. Mas você é o cara, você teve coragem. Não é coragem, não, gente. O Espírito Santo falou, ora agora. Eu queria sair correndo ali na hora. Mas quando o Santo manda fazer, eu faço. Nem sempre. Tem uma dificuldade danada com isso. Às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu digo, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso não pode ser o Espírito Santo, né? Aí, quando o Espírito Santo grita, agora, foi o que eu fiz. Eu nem discuti. O Espírito Santo falou, ora por ela. Eu abracei e orei por ela. E eu creio que Deus está fazendo uma obra naquele coração. Não por minha causa, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E aí eu fiz, não só por palavras. Eu podia falar para ela assim, eu vou orar por você. Vou falar, estimos melhores. Mas eu quero deixar bem claro aqui. Sou melhor que ninguém. Tenho minhas dificuldades, tenho minhas debilidades, tenho os meus medos, tenho os meus achismos e tenho as minhas dificuldades. Mas quem faz é o Espírito Santo. Ixi, já estourei no tempo. São 8h18, mas eu vou franquear a palavra para vocês. A palavra está com vocês. Dúvidas, críticas, comentários? Essa é a hora. A palavra está com vocês. Irmã Sueli levantou a mão. Fica à vontade, querida. Em algum lugar a gente já leu que o filho da perdição já está entre nós. E isso já foi escrito há muito tempo antes de nós, né? Já foi escrito quando a Isso, está Bíblia aqui. estava sendo escrita, Nós lemos agora há pouco. né? Então, Sim, então ele já está entre nós, certo? Mas já está escrito em outros lugares também, né? O que a gente está vendo aí nessa situação no Rio Grande do Sul? Eu já vi 2 vídeos de 2 pessoas, uma delas é mineira, desejando a morte dos gaúchos, que eles têm mais é que morrer mesmo. O que eu estou percebendo com as nossas autoridades é que eles não estão nem aí, que é para morrer mesmo. Então, eu acredito que não é um só filho da perdição. Esse um só ainda não chegou, pelo jeito. Porque agora a gente está com um monte. Tem um monte. Então, o senhor disse que a Grande Babilônia... Então, nós já vivemos a Grande Babilônia. Porque esse senhor que morreu aí do Irã, ele matou numa leva 7.000. Noutra leva, ele matou mais 3.000. Noutra leva, mais 1.500. Meu Senhor Jesus Cristo, o que é isso? Nós já vivemos a Grande Babilônia porque você fala a verdade, você está mostrando a verdade, está filmado, com data, com nome, com hora. E a pessoa, não é isso não, está errado. Não foi a população, não. Não foi. Não, aquela pessoa, não, ela não estava lá, não. Aquele não fez aquilo lá, não.
Então, Ou a gente já seja, está o, vivendo isso. Tem hora eu, que eu, eu eu- me pergunto, tem hora que eu me pergunto se eu sou maluca. Porque a impressão que eu dou, que eu tenho, às vezes, é que a maluca que sou eu. E não é só ouvindo a internet, porque eu não tenho canal de televisão. Então, eu só ouço canais de direita, ouço música, ouço frequências e vejo filmes que me interessam. Se não me interessa, também não vejo. Então, é, eu, eu às vezes fico me perguntando, gente, será que a gente está errado? Será que a gente está ficando maluco? E mesmo dá licença, mesmo numa conversa com as minhas filhas, elas, elas falam para mim que, nossa, elas me dão umas lançadas de vez em quando, que chega a doer na alma, e eu fico pensando, meu Deus, será que sou eu mesmo? Sou eu mesmo? Esse negócio que estão pensando aí do pessoal do Sul, não é um, não é dois, não. Eu mesma cheguei a pensar. Aí, inclusive, bateu um senhor aqui em casa, já falei dele para vocês, e ele veio conversar essa conversa. E eu não tive argumento, mas eu falei para ele, irmão, não é possível. Olha o tanto de cristão que tem lá. Não pode ser. Quer dizer que toda aquela gente que morreu é porque fazia coisa errada? Mas e não, os não, peraí, bons que morreram? querida, eu quero salientar que o pastor Grava pregou no domingo, tá? Sim, É muito sim, importante, tem a gente, e sim. outra, que as pessoas vão fazer as afirmações que estão sendo feitas agora são de pessoas que hoje tá bem aquela condição, né? Eu lembro quando a gente dizia antigamente o papel aceita tudo, a internet também. As pessoas fazem declarações e afirmações esdrúxulas, absurdas e sem sentido. Não, isso não, Inclusive, eu não, e falei outra, para ele, eu, pastor, eu quero, eu quero, eu quero avançar, inclusive. Gente, tivemos episódios horrendos na humanidade. Haja visto Hitler, tá? Nós tivemos agora, estamos agora com a guerra, tivemos o pastor Mussolini, ucraniano pregando o, ontem. o Partido Comunista da China, Sim. o Lenin, o Stalin. E gente no mundo inteiro apoiando essas pessoas, que é Sim, horroroso. e ainda E, tem gente que apoia aqueles lá. Ainda sim, tem. E olha hoje, pastor, hoje tem gente contra Israel e a favor de um grupo terrorista. sim. Tem gente aqui, tem gente no E Brasil, gente grande, e gente é que absurdo. devia estar dando Mas, exemplo. querida, o que a gente não pode perder é isso. Essa capacidade de se indignar contra essas coisas. A gente não pode não pode deixar de se indignar contra isso. Essa é a nossa posição. E dizer, está errado. E dizer, não dá para aceitar isso. Isso é maldade. A gente vai ter que se posicionar. Como igreja, como corpo de Cristo. Ok? Eu, conversando com esse senhor, eu falei para ele, olha, na cidade onde eu vivia, em Santo André, também tem tudo isso aí que o senhor está falando, e tem muito. Eu falei, mas lá a grande maioria das pessoas é evangélica. E lá Não, não, também não, tem querida. gente. Não, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Não são, mas tá, a gente não vou, eu não quero entrar no mérito agora de, como algumas pessoas estão colocando, merece ou não merece. Não, gente. Então, mas foi Não isso eu que vou eu entrar nesse falei mérito. para ele. Lá em Sim, Santo outra André coisa. também tem enchente. E Então, também tem isso. tem que falar de Jesus para essa pessoa. Só isso, viu, querida? Não tenta discutir. Se discutir é lançar pérolas aos porcos. Ok? Obrigado, irmã Sueli, pela sua contribuição. Mais alguém? Amém.
Dúvidas? Comentários? Eu tenho, pastor. Ô, Graças a Daniel, como é que paz. tá você, querido? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Entrou um pouquinho mais tarde hoje. É, pelo, pelo que eu entendi da Tessalonicenses até agora, ele, Paulo está falando que vai vir pessoas para nos seduzir, para nos desviar do caminho, e que Deus não vai fazer grandes coisas para nos livrar disso. Na verdade, logicamente, ele tem o controle de tudo, mas ele vai deixar para filtrar quem vai ser salvo e quem não vai ser. É isso que é até agora ou eu me perdi? Não, não, não. Há um posicionamento aí, em primeiro lugar. Nós temos autoridade sobre o mal. Nós temos autoridade sobre o mal. Hoje, quem aceita Jesus, está com Jesus, tem liberdade de escolha. Aí o pessoal fala, não, todo mundo tem livre-arbítrio. Não. O cara nasce debaixo do pecado, ele já está debaixo do pecado, ele não teve nem escolha. É escravo. Quando ele aceita Jesus, ele está livre do pecado. Aí ele pode escolher: eu vou pecar ou eu não vou pecar. Eu vou aceitar conviver com o pecado ou eu não vou aceitar conviver com o pecado. O mundo não tem essa escolha. O mundo está debaixo do pecado e tá confortável debaixo do pecado. E trata o pecado, inclusive, como se fosse um gatinho angorá. Faz carinho nele, vive com ele e acha que é uma boa. O crente, desculpe eu usar esse termo, é aquele que é salvo, o filho de Deus, a filha de Deus, quando vê o mal, sabe que é mal. Quando vê a maldade, tem convicção do que é certo e do que é errado, porque o Espírito Santo ilumina. E algumas vezes você vai ouvir dentro de você: sai dela, povo meu, como Deus falou com Israel quando estava se contaminando com o pecado. Sai dela, foge. Eu me lembro de José, quando a esposa de Potifar quis deitar com ele, ele falou: de jeito nenhum. E ele fugiu, ele correu. Provérbios Está 5 registrado na inteirinho. Bíblia para a gente sacar. E o que Paulo está falando aqui, ele está esclarecendo. Vai ter muita maldade, como eu coloquei aqui. Apresentei algumas coisas, como a irmã Sueli está falando. Tá aí. Tem muita maldade já. Hum. E outra, isso vai piorar. Uns anos para cá piorou muito. E aumentou. Não para que você seja testado, não. Para que você possa revelar e trazer pessoas para a luz. Não temos que fazer sacrifício para ser salvo. Tá? Quando Paulo escreve para Timóteo, que é o próximo livro que nós vamos dar uma olhadinha, Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Lembra quando Satanás se apresentou para acusar Jó? De onde você vem? De rodear o mundo, de passear pela terra. Viste meu servo Jó? Que vida bonita. Ah, mas ele é rico. Tira os bens dele, aí vai. Mas o grande acusador, e é muito claro quando a palavra diz: o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o que eu ratifiquei aqui hoje: uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. E não temos que fazer nada para ser salvo. E as provações que nos sobrevêm, tá? São para nosso crescimento. E como disse Tiago, né? Ninguém, quando sou tentado, diga por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um, quando é engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. E o pecado gerado, tá? Aí ele gera morte. Mas Deus nunca vai deixar vir sobre nós
uma provação maior aquela que nós possamos suportar. Antes, ele vai dar o escape. Esse é o povo de Deus. Essa é a nação escolhida, a geração eleita, sacerdócio real, para ser luzeiro no meio de uma geração corrupta e perversa. Essa é a nossa posição. É a posição de embaixador. Eu sou embaixador do rei. Eu vou entrar em lugares que as pessoas não têm o mesmo pensamento que eu, não têm a mesma visão e não servem ao meu rei. Mas quando olharem para mim, eles vão ver, opa, esse é diferente. Esse é de uma outra terra. Esse é de um outro mundo. Esse é de um outro reino. Ela é de um outro reino. Ela é bênção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Ok, meu irmão? Bem, Pode falar, querida, auxiliadora. Então, pastor, assim, o amor vai se esfriar de quase todo, é isso que diz a palavra. Então, à medida que o amor esfria, a iniquidade aumenta. Exatamente. Então, como a irmã Sueli falou, são vários iníquos, são, mas esse homem da iniquidade que vai se apresentar, ele vai ser pior que todo mundo. Ele vai ser Exatamente. totalmente sem lei, totalmente sem amor. Então, ele já está já tá escrito que ele vai vir para fazer essas coisas. Então, assim, não sei se eu penso certo. O que vai fazer a diferença? É a minha vida cristã diante de todas essas adversidades. Quando a gente vê um pedófilo, gente, é um absurdo você ter que fazer um congresso para falar contra abuso sexual de criança. Gente, o que é isso? Uma pessoa que abusa de uma criança, o que que ela é? Ela é ruim, ela é um demônio. Mas eu creio que ainda não é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade ainda vai ser pior que esse aí. Os Vai Tem normalizar psicólogos dizem esse que tipo ele de é um coisa. doente. muitos, E vai mas é normalizar esse isso. tipo de coisa. Então, e é quando a adversidade chegar, quando as pessoas, porque às vezes a pessoa ela não conhece a Cristo e ela não concorda com tudo isso que está acontecendo. Então, quando a pessoa vir a diferença na nossa vida, aí ela vai crer que existe um Deus que pode perdoar pecado. Vai falar, se Amém. esse miserável aceitar Jesus, ele vai viver no mesmo céu que eu? Sim, ele vai viver no mesmo céu que eu. Mas Muito aí é bom. outra Obrigado. história. É outra pregação. Amém, querida. Obrigado. Obrigado. É assim mesmo. Mais alguém? Então eu vou pedir para a nossa querida Nessi abrir o seu microfone e agradecer por esse nosso encontro. Podemos? Pai amado, obrigada, Deus. Obrigada porque Sua palavra é viva. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial em estar aprendendo um pouco mais sobre Ti, Deus. Muito obrigada, Paizinho. Obrigada por cada amado que está aqui hoje, com interesse de conhecer um pouco mais a Ti. Obrigada, Deus, também pela a vida do pastor, que o Senhor continue abençoando a vida dele e dando sabedoria, Senhor Jesus, curando todas as suas necessidades, Pai, cuidando de tudo, Pai, que ele necessita, Paizinho. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada na Sua presença, que o Senhor esteja conosco, Senhor, todos os dias, para que nós possamos fazer sempre a Sua vontade. Que tudo que nós possamos aprender aqui, tudo que nós aprendemos aqui com o pastor, que nós possamos colocar em prática. Como, por exemplo, ter ânimo, que a gente continue firme, porque muitas coisas ainda irão acontecer, mas nós precisamos do Senhor do nosso lado. Nós precisamos do Senhor à frente em tudo que nós vamos fazer. É assim que eu coloco em tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor já está cuidando de tudo das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Amém, Senhor. Queridos, obrigado por esse Amém. tempo abençoado junto com vocês. Que Deus os abençoe e nos encontramos amanhã na celebração. Vai ser uma bênção. Amanhã vocês vão ser surpreendidos com o que vai acontecer amanhã. Fica Tchauzinho. na Tchau, boa paz. Fica com noite. Deus. Boa 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 noite. noite. noite, irmãos.